temos 3 estreias nas salas de cinema. Já vou dar o nome, né? Porque daí você já fica aqui ligado na análise não, né? Na review que o Luiz Zanin traz pra gente. É o argentino Juan. A gente tem o badaladíssimo filme Maestro, americano, esse o Juan é argentino, né? E temos mais um que é o doc brasileiro Roberto Farias, Memórias de um Cineasta, que é inclusive dirigido pela filha do diretor Amarise Farias. Vamos falar sobre esses 3 filmes. A gente também tem o Fest Aruanda, que acabou agora, 3 vencedores das mostras principais. Luiz Zanin conta pra gente quais que são, e agora, hoje, dia 8, começa o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que é o mais antigo do país. Ele fala rapidamente para a gente sobre, mas claro, na sexta que vem fala mais. E a gente tem 2 indicações no streaming, que eu vou fazer de tudo para a gente chegar nessas 2 indicações, tá bom? A gente tem Cassandro na Amazon, que é com Gael Garcia Bernal, e temos A Bilionária, o Mordomo e o Namorado, da Netflix. O Luiz Zanin reconectou, deixa eu ver se eu te ouço. Olá, Zanin. Olá, você está me ouvindo agora? Perfeitamente, tudo bom com você? Beleza, beleza, tudo bom. Aqui derretendo um pouco de calor, mas tudo bem. Eu imagino, aí deve estar mais quente do que aqui. Litoral é sempre um pouquinho mais quente, né? Você é Não, santista? eu não tô no litoral, estou em São Paulo, porque Ah, justamente puxa. amanhã eu cheguei ontem de João Pessoa e amanhã eu vou para Brasília, para o próximo festival, né? É um encadeado no outro. Eu moro em Santos, mas não sou santista, a não ser de time, para minha desgraça, porque meu time acabou de ser rebaixado, né? Mas eu moro lá, mas eu Isso. sou paulistano, eu nasci em São Paulo. Não, mas era sobre o time mesmo, porque eu vi o pessoal, os meus amigos santistas estão muito tristes. Eu imaginei que você estivesse também por conta do Santos, né? Muito, Mas muito. então você é paulistano, só mora atualmente em Santos. Que final de ano Isso. badalado para apreciadores de festivais, inclusive, né? É um atrás do outro. Mas, Thalita, isso aí é bom que eu explique para as pessoas. Isso não costuma ser desse jeito. A gente tem muitos festivais de cinema no Brasil, mas não um subindo em cima da data do outro. Isso aconteceu esse ano, principalmente agora, no fim do ano, com 3 festivais: o de Gostoso, o Aruanda, que é da Paraíba, e agora o de Brasília. O de Brasília, por exemplo, está completamente fora da data tradicional dele. E isso tem muito acontecido ainda, é um rescaldo da desorganização do sistema cultural, né, do governo anterior. Ainda não houve essa recuperação, né? Então as verbas não saem, os patrocínios não saem, quando saem, então já estamos quase no fim do ano e os festivais acabam se engavetando, assim como num acidente de trânsito, um subindo em cima do outro. Você vê, por exemplo, vou só dar um exemplo, assim, a Mostra de Cinema de São Paulo festejou muito a volta da Petrobras ao patrocínio. Essa camisa que eu estou usando é do Festival de Gostoso. Não sei se o pessoal vê aqui, tem um logozinho da Petrobras, né? Que também entra no patrocínio, coisa que não acontecia. Então, nós estamos num processo, numa fase ainda de recuperação, e isso traz uma certa desordem ao calendário. Eu te confesso que eu estou exausto de tanto viajar, eu queria ficar um pouquinho em casa. Pois é bom que você trouxe essa explicação, porque eu achei estranho, eu estranhei realmente um atrás do É, outro, não é. costumava ser assim tão antes, mas faz todo sentido por conta dessa viabilização das verbas para a realização desses grandes eventos. Então, eu É acho que bem nos próximos provável É bem provável que a partir do ano que vem a gente já tenha um calendário mais bem estruturado do que esse, se mais Deus quiser. tranquilo. Pois vamos lá, vamos para as estreias em cinema, então. A gente começa com O Puan, que é um filme argentino que trata sobre filósofos, professores de filosofia e crises existenciais. Conta mais pra gente. Eu achei esse filme muito legal mesmo. E é uma típica produção argentina, trabalhando no que eles têm assim de melhor no cinema deles, que são roteiros muito bem assim escritos, muito bem pensados, né?
e intérpretes assim excepcionais. Eles têm atores e atrizes assim de primeira categoria. E no caso aí, você pensa, o que é isso? Quer dizer, é um filme cujo tema é a rivalidade entre dois professores de filosofia. Mas assim, é uma coisa mais fechada, assim, né, para gente universitária, para estudantes de ciências humanas. Mas na verdade não, eles transformam, eu digo eles, né, porque são dois diretores, a Maria Alché e Benjamin Nastache. Eles transformam essa temática aparentemente muito circunscrita a um campo específico de interesse, numa coisa absolutamente fascinante para qualquer que seja a pessoa, porque ele trabalha o quê? No campo da rivalidade. O que a gente tem? A gente tem um professor que se dedica a vida inteira ao ensino na faculdade de filosofia, lá na Argentina, né? E o mentor, o dono da cadeira ou da cátedra, morre inesperadamente. Então, um novo professor catedrático vai ser nomeado para essa cátedra, e esse cara, que é o Marcelo, ele é o principal, é o favorito, é a indicação lógica. Mas volta da Europa um outro professor de filosofia, com todo o charme de ter estudado na Alemanha, de falar alemão, de ter sido assim, ter tido um ensino de primeira assim, em solo europeu, né? Com todo esse peso assim da influência europeia no campo universitário, tanto argentino quanto brasileiro, né? Especialmente nas áreas de ciências humanas, né? Então se instala uma rivalidade entre esses dois professores. Quem será o escolhido? E quais serão as artimanhas que os dois vão usar para conseguir chegar a essa cátedra de filosofia tão desejada? Então, na verdade, um filme que era sobre a rivalidade entre dois filósofos acaba sendo a rivalidade entre dois seres humanos que estão disputando ambos um posto desejado. Um vai perder, outro vai ganhar. E que métodos vão usar? Qual a ética de você utilizar alguns métodos e não outros na disputa de um cargo universitário? É isso, é um filme brilhante do ponto de vista assim, da escrita do roteiro, muito bem interpretado, e eu tenho certeza de que mesmo gente que não estudou filosofia na vida vai gostar desse filme. E eu que estudei gosto ainda mais, porque eu conheço de perto, Thalita, as rivalidades que existem também no âmbito universitário, no âmbito da pesquisa universitária. Então fica saboroso também. Muito legal esse filme. Eu achei o trailer muito engraçado, então, claro, o filme também deve ser. Tem essa questão do humor, né, bastante forte. Muito bom o trailer. Exatamente. Foi bom você destacar isso, que é uma coisa, que é um filme que às vezes é um pouco meio cabeça, assim, mas que é todo banhado de um humor, e aquele humor muito refinado, o humor argentino, que trabalha muito com a ironia e tal. Isso nos faz um bem danado, que é o humor da sutileza. Muito bom. Muito bom, muito bacana. O próximo, esse badaladíssimo Maestro, que é com Bradley Cooper, com a Carey Mulligan, os dois indicados ao Oscar. É um filmão, mas quero te ouvir. É um filmão, tal, e tem muita gente apostando aí que ele é um filme que vai ser indicado em várias categorias do Oscar, né? Muito possivelmente vai ser um dos candidatos a melhor filme. O Bradley Cooper como melhor diretor e mesmo como melhor ator, porque ele também interpreta o personagem. Então é um filme que é badaladíssimo, inclusive porque faz uma espécie de uma cinebiografia de uma pessoa extremamente famosa, assim, que está no top, no alto da galeria dos grandes maestros de compositores do mundo, que é o Leonard Bernstein, né? E eles traçam essa cinebiografia não apenas da trajetória profissional do Bernstein, mas também da relação amorosa dele com a Felicia
com Bernstein, que é a esposa dele e que é interpretada pela Carey Mulligan, que também todo mundo fala que vai ser indicada, não se sabe se vai ganhar, mas vai ser indicada como melhor atriz. Isso a gente vai ver. O fato é que o filme é muito bem feito e muito bem interpretado, porque há uma questão aí, né, que não é escondida pelo filme, é que o Bernstein era bissexual. Né? Então, ele tinha esse casamento com essa mulher, que é mantido, mas ao mesmo tempo ele tinha relacionamentos com homens. Né? E isso era algo mais ou menos de conhecimento geral no hype nova-iorquino, né? Mas era um pouco escondido do grande público. Então, o filme revela isso, e revela o conflito no casamento e conflitos pessoais para o próprio Leonard Bernstein por causa dessa condição, numa época em que havia muito menos tolerância a esse tipo de opção sexual. Né? Hoje em dia, talvez hoje passaria como uma coisa banal assim, mas na época em que tudo se deu, muitos anos atrás, isso não era alguma coisa assim tão aceitado tão aceito pela sociedade da época. O filme é isso, o filme é brilhante, é um filme de espetáculo, eu às vezes acho que é espetaculoso até demais, eu acho que podia até ser aprofundado mais na questão humana, mas é um filme que não te deixa indiferente, e é um filme espetáculo, daqueles filmes assim, para você ver num bom cinema, com bom som, tela grande e tal, para esse filme ter um rendimento assim, em termos de espetáculo que ele está se propondo para o público. Né? É um filme assim também que a gente não pode deixar passar em branco. Muito legal. O Zenin, me chamou a atenção o Bradley Cooper também como diretor. Ele já tinha dirigido outros filmes? Eu acho que ele já, se não me engano, é a segunda direção dele, mas eu não tenho muita certeza, não. Eu acho que é a segunda direção. E como diretor, ele está bem também. O filme tem dedo dele, assim. Sim, sim, Exatamente. sim. Tem a marca dele, com certeza. É um filme de grande espetáculo, mas é um filme feito com aquela competência hollywoodiana que a gente não pode negar. A gente pode discordar da estética hollywoodiana, a gente pode optar por filmes de menor orçamento, filmes mais autorais, como a gente fala, mas a competência deles em termos de cinema espetáculo é inegável. Eles têm know-how desde que o cinema foi inventado, praticamente, que eles têm um know-how que foi sendo aperfeiçoado ao longo dos anos para fazer esse cinema que é ainda hegemônico no mundo, Thalita. Tirando alguns poucos países que têm uma produção local que consegue competir com eles, o resto eles dominam amplamente o mercado. É o caso do Brasil, por exemplo. Né? Eu acho que eu não tenho as estatísticas aqui comigo, mas eu tenho a impressão que mais de 70% do nosso mercado é ocupado por produções norte-americanas. O Brasil está numa baixa danada, né? Precisamos pensar nisso também. O cinema brasileiro está, em termos de público, está tendo muita dificuldade em se recuperar. E existe muito pouco espaço também para outras cinematografias. A gente fala que muitas vezes cinema francês, que é um cinema que consegue entrar um pouco mais, cinema italiano, um pouco de cinema latino-americano, um pouco de cinema mexicano, um pouco de cinema asiático, mas você somar tudo isso, talvez não dê nem 20% do mercado. Estou um pouco chutando aqui, que eu não tenho as estatísticas da cabeça, mas é algo aproximado disso. Eles devem ter 70% ou mais do mercado. Verdade. É isso, pessoal. Maestro, então, também nos cinemas. A gente tem agora um documentário que é Roberto Farias, Memórias de um Cineasta, que inclusive é dirigido pela filha dele. Então, aí é a antípoda do filme. É um filme pequeno, de pequeno orçamento, que é dirigido por alguém da família, a filha, que é a Marise, né? Marise Farias, e ela faz assim um retrato amoroso muito legal e muito necessário do pai, que já nos deixou, morreu, que é o Roberto Farias, que foi um dos grandes diretores do cinema brasileiro. Né? O Roberto, ele tem o filme dele que eu mais gosto é Assalto ao Trem Pagador.
É um filme assim que é um modelo do filme policial à brasileira, aquele filme que consegue conciliar tanto esse aspecto de filme policial mesmo, que tem muita popularidade, com a questão social. E um dos papéis, dos atores desse filme é o Grande Otelo. Ele faz um dos assaltantes, que é alcoólatra. E é um dos papéis marcantes na carreira do Otelo. E esse filme realmente é muito bom, é um filme que eu recomendo todo mundo aí, se tá assim, capaz de estar até no YouTube, mas está em streaming, tá? É um filme facilmente encontrável. Saiu em DVD na época em que DVD se vendia. Mas o Roberto fez muitos outros filmes, fez filmes com o Roberto Carlos, fez uma trilogia com o Roberto Carlos. Era um homem da indústria, o Roberto. Eu conheci muito o Roberto, convivi muito com ele, e ele era um homem sempre preocupado com a questão do público, né? Ele não se satisfazia em fazer filmes para crítica ou para uma elite intelectual, ele queria que o povo fosse ao cinema e entendesse o cinema dele, né? E ele fez um filme muito importante, né, que se chamava Pra Frente Brasil, e que durante a ditadura denunciava a questão da tortura. Então, foi um filme foi censurado o filme, né? Ele teve muita dificuldade com esse filme, mas é um filme que, diga-se o que quiser desse filme, ele é um marco dentro da filmografia brasileira por ter abordado numa época em que isso não era permitido, que havia censura às artes brasileiras em geral e ao cinema em particular, que é considerado uma arte popular e, portanto, devia ser censurado com mais atenção ainda pelos censores do que as outras artes, né? Então, o Roberto foi muito importante. Ele teve uma carreira de gestor também, ele presidiu a Embrafilme, né? Ele teve uma carreira muito boa de gestor na época em que o cinema brasileiro, Thalita, chegava a ocupar assim 30%, 35% às vezes do mercado exibidor brasileiro, que para nós hoje é uma cifra impensável, né? A época áurea da Embrafilme. Então é uma pessoa muito importante dentro do cinema brasileiro, tanto como realizador como gestor, né? E esse retrato faz uma apresentação muito honesta e muito fiel de quem o Roberto foi, um retrato amoroso, eu repito, feito pela sua filha. É um filme muito bacana para você conhecer essa personagem e quem já o conhece matar um pouco das saudades que a gente tem dele. É isso. Zanin, vamos falar rapidamente sobre o Festival Aruanda para a gente dar as dicas de streaming antes de finalizar? Pode ser? Pode ser, sim. Então, eu só vou destacar rapidamente, o Festival Aruanda foi muito bom, né? Eu vou destacar os filmes que ganharam as mostras principais. O melhor filme da mostra nacional, quer dizer, de todos os estados brasileiros, foi um filme chamado Levante, de Lila Halla, né? É o primeiro filme dela. Ela participou de uma mostra paralela no Festival de Cannes e já estreou na França. Eu já vi críticas muito favoráveis a isso. Já estreou no mercado exibidor francês. Eu vi críticas muito favoráveis a esse filme em vários jornais, em várias revistas de crítica, estão gostando lá. É um filme interessante porque traz uma personagem que é uma adolescente, né, que é jogadora de vôlei. Ela vai receber uma bolsa de estudos para ela ir para o Chile, que é um sonho que ela tem de viajar, né? Ela tem só 17 anos. E, de repente, ela descobre que, numa relação casual, ela ficou grávida. E isso significaria para ela o final da carreira dela. Ela ia perder a bolsa, não ia poder treinar, não ia poder competir, tal, não sei o quê. E ela resolve abortar. E ela descobre como é complicado fazer isso no Brasil e como é complicado fazer isso para a mulher em qualquer lugar do mundo, né? Então é um filme que discute essa questão do aborto e discute sobre o ponto de vista feminino da mulher como dona, proprietária e senhora do seu próprio corpo, coisa que a legislação não entende dessa maneira, principalmente a legislação brasileira, que é muito atrasada ainda
nesse quesito, né? E é um filme que é cheio de vida. Eu acho que é por isso que ele tem encantado. É um filme com uma dinâmica assim muito jovem, uma pegada muito jovem. É um grupo de garotas bastante diversificado, inclusive em termos de opções sexuais, e exala uma vitalidade que passa o espectador. Você imediatamente se fica do lado dos personagens e principalmente do lado dessa menina que interpreta a personagem principal. Então, esse filme ganhou como melhor filme nacional no Fest Aruanda. O melhor filme da mostra sobre o céu nordestino é outro filme encantador, que tem um nome até meio romântico, chama-se Saudade Fez Morada Aqui Dentro, que é dirigida por um cara, um diretor chamado Haroldo Borges, né? E, Thalita, você que se comove com esse tipo de história, veja o que é esse filme e espere que ele, quando ele estrear por aqui, não perca. Que é a história de um menino de 15 anos que mora numa cidadezinha pequena do interior baiano, né, e vive uma vida maravilhosa, idílica e tudo mais, só que ele tem um problema na vista, né, uma doença degenerativa, e ele está perdendo a visão de uma maneira irreversível. Ele vai se tornar cego um dia e ele vai ter que se preparar para isso, para reinventar a vida dele, né? E eles acharam um menino que te deixa assim absolutamente comovido. Então, esse é um filme também, isso sem nenhuma apelação assim emotiva, música chorosa, nada, mas você entra no drama dele, entra no encantamento com que ele enfrenta a vida. É muito bom esse filme. E Como é o eu queria nome? destacar Saudade Saudade. Fez Morada Aqui Dentro. É, Por porque eu fim, não ligaria o nome e essa história que você comentou. Achei interessante isso. parece que seria um filme romântico, né? Assim, a Sim. história de um namoro. Hã? Ele tem alguma coisa disso, mas na verdade o título é bastante sutil em relação ao que é o tema principal desse filme, né? Dessa obra, né? E o curta nacional, um curta muito especial, por isso que eu estou destacando que ganhou tudo lá, né? Os prêmios principais, é um curta chamado Pulmão de Pedra, do Torquato Joel, que é um diretor paraibano muito considerado, já é veterano, tem poucas obras numericamente, mas tem uma presença muito importante no cinema paraibano. Ele faz um cinema muito elaborado do ponto de vista visual, da estética do filme, mas também com uma pegada social muito marcada. Essa história é fantástica e triste ao mesmo tempo, né? Porque foca num personagem que é um trabalhador numa mina de mica ou malacacheta, que é um mineral, né, que é usado na indústria, é usado para celular, na indústria refinada de produtos eletrônicos. E a extração é assim bastante artesanal, com picareta e cavando. E existe uma perdão, existe uma doença associada a esses trabalhadores, que é uma perda progressiva da capacidade pulmonar. Então, ele entrevista um trabalhador que se chama Joãozinho, que é um repentista, que descreve as mazelas dele em versos. Veja que coisa. E ele já está afetado por essa doença. E continua trabalhando, porque senão ele não consegue levar o pão nosso de cada dia para a mesa da família dele. Então é uma coisa que é uma denúncia assim muito forte às condições de trabalho, porque essa gente trabalha de picareta na mão, sem nada, sem nenhuma defesa, sem nenhuma máscara, tal, e vão respirando aquela poeira. E isso tudo é feito com muito engenho, com muita arte nesse filme, assim, que eu acho que é das melhores coisas que eu vi ultimamente. Independentemente de longo, de curta-metragem, dos melhores filmes que eu vi. Assim. Em 14 minutos, ele dá o recado dele assim, de uma maneira assim, muito forte e que você não consegue se esquecer. Bacana. Fest Aruanda, então, os principais vencedores. E agora, uma dica de streaming para a gente finalizar.
Perfeito. Só lembrando que amanhã eu estou indo para Brasília, começa o festival lá, é o festival mais antigo do país, e aí eu mando notícias na próxima sexta-feira, eu vou falar com vocês de lá direto. E a dica que eu dou, rapidinho assim, mas é uma dica muito boa, é um filme chamado Cassandro, está na Amazon Prime Video, né? Tem um ator que eu adoro, que é o Gael Garcia Bernal, que é um ator muito talentoso, está em vários filmes mexicanos aí que existem disponíveis, né? E ele interpreta o personagem título, que é um personagem verídico, que é um ídolo gay da luta livre mexicana. Então, ele é um lutador, né, num ambiente ferozmente machista. Ele é um lutador assumidamente gay e que faz o maior sucesso. E é interpretado de forma magistral pelo Gael. Esse não é uma série, é apenas um filme. Vocês vão ver como um filme só, direto, né? Uma metragem normal, e vão se encantar com esse personagem e com esse ator aí também, tenho certeza. Tá no Prime Video, pessoal. Cassandro, então, para você curtir. Se você não quiser ir ao cinema, se preferir ficar em casa, tem aí a dica de streaming. Zanin, te espero então semana que vem para a gente falar sobre o Festival de Cinema de Brasília e sobre as estreias, é claro. Um beijo para você, aproveite, bom final de semana e boa semana. Beijo para todo mundo, obrigado, até sexta.